Olá pessoal, iniciamos mais uma aula sobre sistema de amortização, esta a parte 3. Nessa parte 2, iremos analisar a questão da tabela Price, que é segundo alguns autores, é uma particularidade do sistema francês. Então, trata-se de um caso particular do sistema de amortização francês em que a taxa de juros é fornecida em termos nominais, na prática é dada em termos anuais. E as prestações têm período menor que aquele que se refere à taxa de juros. Assim, o cálculo das prestações é feito utilizando-se taxa proporcional ao período a que se refere a prestação, calculada a partir da taxa nominal. Então, o que diferencia, pelo menos segundo alguns autores, alguns consideram a mesma coisa, sistema francês e Price, outros colocam que especificamente a tabela Price é o sistema de amortização que, ao invés de utilizar uma taxa efetiva, utiliza então uma taxa nominal de período maior. Então vamos ao exemplo aqui para a gente poder entender um pouco. O empréstimo de R$100 mil será pago em 4 prestações mensais iguais consecutivas, sendo a taxa de juros nominal de 72% ao ano, com capitalização mensal. Veja como fica a tabela de amortização. Então, primeiro, nós precisamos calcular o quê? Ter a nossa taxa, no caso, são prestações mensais, certo? Então, são prestações mensais. Mas nós temos uma taxa ao ano, o que a gente tem que fazer? Divide a taxa por 12, e aí teremos, então, a taxa de 6% ao mês, que vai ser a taxa que nós vamos utilizar na operação, certo? Então, o primeiro passo é esse, é definir uma taxa de 6% nominal, né, em função dessa taxa de 72% ao ano. Então, começamos pelo nosso saldo devedor, que é 100 mil, ok? E aí nós precisamos fazer o quê? O mesmo processo que a gente fez no sistema francês, calcular o valor da parcela. Então, calculando o valor da parcela, aquilo que a gente utilizou a forma na aula anterior, PV igual ao PMT, 1 menos 1 mais I na menos N sobre I. Então, faz as devidas substituições. No lugar do PV, coloco 100 mil. E no lugar da taxa ali, vai ser então esse 6% dividido por 100, que vai dar o 0,06. E o número de parcelas, o N aqui no caso, vai ser no caso 4, né? Soma-se aqui os valores ali, vai dar 1,06. Calcula a potência, vai dar 0,79209366. Lembrando que, como aqui a gente está utilizando para essa tabela de amortização, a gente utiliza todos os valores aqui para dar o valor mais exato lá no final. Então aqui agora a gente faz a subtração, vai dar o menos 20,790336, dividindo pelo 0,06, 3,46510561. Esse valor está em produto, fica então em quociente, logo teremos o valor da parcela, dividindo ali, né? R$ 28.859,15. Então, o que a gente faz agora? Coloca o valor do 100 aqui, né? O valor da parcela, né? O que a gente faz agora? Sabe que o valor das parcelas serão todas as 4, R$ 28.859,15. Segue o processo. Calcula-se 6% sobre o 100 mil, vai dar os 6 mil. Subtrai o 28.859,15 menos os 6 mil, teremos então 22.859,15. Ou seja, desse 28.859,15, tá, que é o valor da parcela, 6 mil é juros e o restante é o valor que eu vou amortizar da dívida. Ou seja, pego o saldo devedor anterior, menos a amortização atual, que é de 22.859,15, e teremos então um saldo devedor atual de R$ 77.144,45. O que eu faço agora? Pego esse valor, calculo 6%, né, 6% que está aqui, e aí teremos R$ 4.628,45. Subtrai o valor da parcela pelo valor do juro, teremos o valor da amortização atual. Saldo devedor anterior menos a amortização atual, teremos um saldo atual de R$ 52.910,15. Segue o mesmo processo, calcula-se 6%, R$ 3.174,61, subtrai o valor da prestação pelo valor do juro, teremos a amortização referente a essa parcela. Então, desses 28.859, 3.174 de juros, 25.674 do valor amortizado.
Faço a diferença com o saldo devedor anterior, teremos o saldo devedor atual. Calcula-se os 6%, 1.654. Subtrai o valor da parcela pelo valor do juro, temos o valor da amortização atual. Subtrai o valor do saldo anterior pela amortização atual, teremos então um saldo de 0. Ok? Somando todas as amortizações, obviamente vai dar os R$100.000, né? Soma-se os juros, vai dar R$15.436, ou seja, no total das prestações vai dar justamente a soma dos dois aqui, ou o valor do saldo da amortização vai ser exatamente essa diferença. Então o valor das prestações vai dar R$115.436,60. Analisando aqui na HP, então, mesmo processo que a gente viu no anterior, gente. R$100.000 CHS PV, vai dar os 100.000, armazena o valor presente. 6I vai informar o valor da taxa. 4N, o número de parcelas. Perto do PMT, vai dar então o valor da prestação, que é 28.859,15, certo? Então, segue aquele mesmo ciclo, né? Um F amort vai dar o valor do juro, o X maior ou menor que o Y, essa tecla aqui vai dar o valor da amortização referente a essa parcela, e aí depois aqui eu aperto e vou ter o saldo devedor, primeira linha da minha tabela. Depois sigo no mesmo processo, segunda linha da tabela. Sigo no mesmo processo um F amort, X maior ou menor Y, RCL PV, faço a terceira linha da nossa tabela, tá? Sempre tendo o saldo devedor, ó, a gente vai observando o saldo devedor vai caindo, né? Certo? Bom, segue aqui no último ciclo e aí nós zeramos então, porque aqui já é a nosso quarto ciclo, né? Então já fecha então a nossa tabela. Então utilizando o HP, CHS, 100.000 CHS, 100.000 CHS PV, vai dar o 100.000 ali, aparecer como negativo. Depois o 6, o I. Depois o 4, né? E o N, vai dar o 4 ali. Depois PMT, vai dar o valor da parcela. Aí seguindo para preencher a tabela. 1F amort, vai dar o valor do juro dessa primeira parcela. Aperto o X aqui maior ou menor que Y, vai dar o 22.000, que é o valor amortizado da primeira parcela. Depois RCL PV, vai dar o saldo devedor no período, certo? Depois segue o mesmo processo, 1F amort, 4.628, e aí pode ir preenchendo a tabela. Depois X maior ou igual a Y, vai dar o valor aqui. Depois o RCL PV, o saldo devedor no período. E aí, gente, segue no mesmo ciclo. Ó, aqui tem uma parcela, aqui a segunda. Ó, vai preenchendo aqui, vai dar o 25.674. Depois a terceira parcela, tá? E aí aperta um F amort, o valor vai dar o valor do juro. Esse X maior ou igual, que vai dar o valor lá, os 27.225,61. Depois o RCL PV, que vai zerar então. Fechamos aqui então o nosso quarto ciclo, tá? Ou seja, as 4 parcelas da nossa tabela de amortização. Então a Price, assim como o francês, que é o mesmo processo de montar essa tabela, né? Então ele segue da mesma forma, então não tem diferença com relação à Price, tá? Somente a questão mesmo da taxa, que ora é taxa, lá no francês é taxa efetiva, agora aqui na tabela Price especificamente, segundo alguns autores, é a taxa nominal. Então, com relação a esse terceiro exemplo, tá? O que a gente pode observar? Temos então que o valor da prestação é 28.859,15, tá? Temos que
o total dos juros deu 15 mil, né, referente a 100 mil. O total do financiamento automaticamente é a soma dos 100 mil mais o 15 mil, vai dar o 115.436. Tá? E o que a gente pode observar também na tabela? O mesmo processo que a gente viu na aula anterior. Tá? A prestação é sempre a mesma, o valor dos juros vai diminuindo, tá? E o valor das amortizações vai aumentando no decorrer dessa. Encerramos então mais uma aula sobre o sistema de amortização, esta a parte 3. E até a próxima.